Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do nosso Em Tríade nesta quinta-feira especial. Sempre um bate-papo maravilhoso nesta mesa que já se tornou um point de bons papos. Para você que tem acompanhado a gente, aproveita, já vai mandando o episódio de hoje para muita gente, deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Não vou pedir por favor, porque eu não vou me humilhar a esse ponto, mas por favor, me humilhei. Quando você compartilha, quando você comenta, ao se inscrever no canal, você está mandando uma mensagem para o YouTube de que vale a pena ter esse conteúdo no ar. E aí eles mandam para muita gente. Lógico, isso vai ajudar a mim cumprir a minha missão de levar esse conteúdo para muita gente. O nosso papo de hoje é sobre liderança. Vamos falar sobre liderança. Eu estou trazendo novamente aqui o pastor José Araújo, que é meu amigo, uma pessoa muito especial, que lançou recentemente, no dia 10 agora de maio, o livro Liderando com Sucesso. Na verdade, ele veio aqui antes do lançamento do livro e disse que ia lançar o livro, e agora a gente está mostrando para você que, de fato, o livro aconteceu, está aqui já, olha que coisa bela, e a gente vai conversar sobre liderança baseado nesse conteúdo tão maravilhoso sobre liderança, e não só nesse conteúdo, como na história de vida do José Araújo, que é um líder nato, que lidera desde os 13 anos de idade, vai falar sobre isso aqui, né? Já tem uma história dentro, por exemplo, da Assembleia de Deus, de liderança, de trabalho com missões, com o meio político também, construindo carreiras aí para as pessoas. Então, de fato, tem muito que a gente conversar aqui. Eu estou falando, então, do meu amigo pastor José Araújo, advogado, funcionário público, servidor público, pastor, líder, escritor. Meu amigo, bem-vindo, que prazer tê-lo de volta aqui. Obrigado, Ivaldo. O pastor Ivaldo é meu amigo. Nós nos conhecemos quando nós éramos bem mais jovens. Nós não somos bem, mas éramos bem mais jovens, ali pela década de 1900 e carne assada. Quando nós fazemos parte da primeira equipe, eu posso dizer, primeira equipe de jovens pregadores da Assembleia de Deus, naquela época que nós tínhamos algumas dificuldades, de organização e de dar oportunidade para a juventude, nós fomos. Isso daí, ninguém pode mais tirar isso da história. Com certeza, está na história. Está na história. Nós fomos a primeira equipe de pregadores jovens dentro da Assembleia de Deus. E desde lá a gente se conhece e nós louvamos a Deus, viu, pastor Evaldo? Porque nós sabemos que, às vezes, nós não pensamos e nem imaginamos aonde Deus pode nos levar. E estar aqui hoje, nesse podcast tão valorizado, com você, para mim é uma honra e é um privilégio, e eu quero te agradecer, porque você é uma das vozes umas mentes mais brilhantes na área da música, na área da psicologia, e para mim estar aqui contigo é simplesmente fantástico. Maravilha, por isso que é bom, eu gosto de trazer amigos por causa disso, né? Fica falando bem da gente, a gente até fica se sentindo o máximo. Mas, meu amigo, quando eu olhei para o teu livro, quando você me falou do livro, claro que a gente vai olhar para que resposta esses livros, daquilo que a gente escreve, que respostas nós estamos dando e, consequentemente, que perguntas estão fazendo sobre determinado tema. Então, quando você fala de liderança e você traz o livro Liderando com Sucesso, você está de cara respondendo a uma pergunta. Como eu faço para ter uma liderança bem-sucedida? Né? Então já começa por aí. O livro já é uma pergunta. Então o livro já atende a essa, né? Você na verdade, já responde como você vai liderar com sucesso. Lógico que o material que você escreve, ao produzir o seu material, escreveu. Estou escrevendo aqui, deixa vir as ideias, papapá. Só que no momento que você escreve, você está deixando acontecer um pouco da tua experiência, né? Eu vi aqui que você lidera desde os 13 anos de idade. A gente vai começar por aí e eu vou seguir um roteiro aqui muito bom que a gente tem aqui para a gente, então, aprofundar o nosso papo. Lidera desde os 13 anos. O que significa isso? Significa ter relacionamento com pessoas. Por incrível que pareça, eu posso dizer que aceitei Jesus com 12 anos e como eu tenho uma voz um pouco grave e fui chamado para cantar no conjunto infantil, naquela época, né, era o conjunto infantil, e eu era uma voz muito grave,
muito novo, com 12 anos, mas já com uma gravidade muito grande na voz, e eu desentuava todo mundo. Aí, sabiamente, as irmãs que me levaram disseram, olha, na época me chamavam de Zé, olha, Zezinho, você não pode mais cantar no grupo de crianças. Aquilo foi um choque para mim. Porque a gente vem, né, lá da menino de rua praticamente, a gente vem com umas expectativas, né? Poxa, agora eu encontrei uma família, vou me dar bem, vou ficar aqui. Aí quando a pessoa chega comigo e diz, você não vai mais poder cantar nesse grupo infantil. Aquilo foi um choque para mim. Mas, sabiamente, aquela pessoa, aquela irmã chamada Irmã Moura, Irmã Dedé, até hoje, né, eu tenho um carinho muito grande, é sério. Tu vai ser o regente do coro infantil da igreja. Eu não sei nem cantar, como é que eu vou ser regente? Como é que eu vou liderar essas crianças? Mas desde aí, aquilo brotou no meu coração. Eu pegava aquelas crianças, que também eram crianças, levava para a feira, depois levava para o culto, depois eu não sei para onde. Quer dizer, eu consegui fazer com uma liderança o que eu não conseguia fazer com a voz cantando. Então, isso brotou na minha vida muito cedo. E eu nunca parei de liderar, nunca. Depois dos 13, eu liderei com 14. Com 15 anos, eu já era o coordenador dos jovens. Naquela época que o jovem tinha pouca atividade, e eu já era liderado, já liderava eles. Depois, fui liderar a escola dominical. Aí depois nós entramos, já com 18, 19 anos, nós fomos chamados para ser os pregadores, né? Jovens, Sim. naquele momento de os grandes pregadores, Bernard Johnson, Takayama, Moiseru, aquela celebridade, né? E a gente ali, todo mundo novinho ali, vamos por esse caminho aqui também. Essas eram as inspirações daquele tempo. Eram nossas inspirações. Então desde cedo, Deus me levou para esse caminho de liderar pessoas. E eu faço isso com muito amor. Eu realmente gosto de liderar pessoas. Bom, como na outra vez que você veio aqui, a gente falou um pouco da tua história de conversão, também do teu trabalho dentro da Assembleia de Deus, hoje liderando missões nacionais e internacionais, você já teve outras frentes de trabalho que você liderou, não só dentro da igreja, mas também fora, né, no mundo aí secular, né? Secular, enfim. Eu acho que para a gente tornar o nosso papo melhor ainda, eu acho que tudo que é uma pessoa, um pai quer fazer é falar dos seus filhos, né? Então, e hoje, que me perdoe o Mateus, né? Que não é desses filhos que eu estou falando, é de um filho mais novo, né? Chamado Liderando com Sucesso, que é o seu livro. Né? Eu estive lá no dia 10, fiquei muito feliz de ver aquele legal. Tanto de gente ali, né? Eu fui lá comprar o livro lá no balcão, aí só via uma chegou, me dá 5. Outros, olha, me dá 3 livros, eu quero levar 4. Aí eu, rapaz, o homem está Teve gente abençoado. Que levou de uma só vez 15. Pois é, então que coisa boa, né? E o ambiente foi muito bom, foi tudo muito agradável. Eu não pude estar desde o começo que eu estava dando aula, mas eu encerrei aqui na metade da aula e corri para lá para prestigiar, porque eu acho que é muito importante a gente se apoiar. Especialmente você que nos deu o privilégio na editora Pirgos, né, de mandar fazer por lá o seu livro. Apesar de estar aqui um outro nome, né, na capa, mas a editora Pirgos foi responsável pela impressão nesse caso, não pela editoração. Bom, diga-se por sinal, todo mundo está elogiando. Tá, que a impressão está de primeira qualidade. Então, realmente, a gente tem feito um trabalho muito bom. Mas eu queria começar aqui, primeiro, para a gente poder apresentar esse livro. Qual é o teu público-alvo? Para quem você escreveu esse livro? Eu posso te dizer com clareza, tá? É a base do livro ser muito claro, objetivo e duplicável. Eu tenho 3 públicos-alvos. Apesar de que os princípios que eu coloquei nesse livro, ele afeta muitos públicos. Mas eu tenho 3 públicos-alvos. Primeiro é que nós somos pastores. Então, líderes religiosos. Tá? Segundo, líderes empresariais. E terceiro, líderes familiares. Por que eu digo que são esses 3 alvos principais? Porque tudo está relacionado. Um bom empresário tem que ter uma boa família treinada. Um bom pastor
tem que ter uma boa família treinada. Então, os princípios que eu coloquei nesse livro, ele vai atender a esta demanda. Ele vai atender à necessidade principal desses 3 públicos-alvos que eu pensei de ser... Pode existir bons empresários, pode existir bons pastores, pode existir bons líderes de família. Então eu pensei nesses 3 públicos-alvos a princípio, tá? Mas como o livro ele tem o caráter quase que não universal, mas tem um caráter muito genérico, que eu posso pegar, qualquer pessoa pode ler o livro e aplicar de forma imediata. E se um empresário, um pastor, um líder de família, ler esse livro e aplicar os princípios que neles estão, eu te digo com toda certeza, não tem como dar errado. Perfeito. Quer dizer, você não fez apenas um texto, né? Que o livro ele é um texto, mas quando você olha para um texto que ele, de alguma forma, ele se transforma num manual, porque o que eu olho para o livro, ainda não li ele completamente, mas já dei umas olhadas, já li sim alguma parte dele. O que eu vejo aqui que tu tiveste a preocupação de trabalhar capítulos leves, fáceis, aplicáveis e, como você já falou, duplicáveis, né? É um manual, então a pessoa pode pegar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar logo uns 20 livros desses e vou entregar cada um na mão de um líder meu e nós vamos ler juntos, estudar juntos, já tem um curso de liderança. Olha, aconteceu uma coisa domingo que eu fiquei simplesmente muito, eu vou dizer que emocionado, não é a palavra, mas eu fiquei assim muito feliz. Eu reuni todo mundo e disse, olha pessoal, aqui está o nosso livro, nós já fizemos o lançamento dia 10. Quando eu estou falando do livro, um delegado, camarada de altíssima experiência, senhor de mais ou menos uns 60 e quase 70 anos, ele se levantou no meio de quase 200 pessoas, disse, eu já li esse livro, eu comprei sábado, fui para o lançamento, já li todo esse livro, e esse livro simplesmente é excelente. Eu nunca li, e ele disse assim, olha que eu não gosto de ler muito, mas esse livro eu já li e eu recomendo para todos. Quer dizer, você vê um testemunho social desse, de uma pessoa que é um delegado, que conheceu milhares, centenas de pessoas, aí você vê que você está no caminho certo. Perfeito. Assim, você pega um livro, eu amo leitura, né? E eu sou daqueles que lê livro fino e gosto de ler livro calhamaço também. Eu gosto de ler tijolo, mesmo, né? Leio tijolão mesmo, quando eu me proponho a ler, eu leio biografia do Darwin, que é dessa grossura, eu gosto de ler. Mas quando você pega um livro que você diz assim, deixa eu começar a ler esse livro, e que você diz, deixa eu terminar, por favor, porque você não consegue parar, é porque é um livro bom, o assunto é interessante e sinestesicamente, esses livros, eu tenho tido essa preocupação, quando você pega num livro desse aqui, e eu falo muito isso lá para os editores da editora Pirgos, você tem que ter prazer de pegar no livro. Quando você abre com esse tipo de papel, que é um papel confortável de ler, sim, com as fontes muito bem distribuídas, a editoração muito bem feita, que você pega um tema como esse, que se você abrir aqui, aleatoriamente, capítulo 14, seja um líder espiritual, você já tem aqui uma aula para um dia. Mas tá, deixa eu abrir aqui, fazer igual aqueles irmãos que oram e abrem. Capítulo 5, ensine e treine. Você tem treinamento e desenvolvimento de pessoas. Você abre aqui, seja imparcial nos conflitos e não trate igual os desiguais. E não trate igual os desiguais. Olha só, quando você pega uma parte dessa aqui, você já tem gerenciamento de conflito. Olha só, aonde você abrir, qual capítulo que você abrir, você tem. Então ele é muito didático, por isso é multiplicável. Isso. E é isso que faz com que o delegado lá pegue na sexta-feira e no domingo já esteja com ele mastigado, né? São vários, eu posso dizer que são vários testemunhos. A gerente de talvez o maior banco aqui de Belém, junto com o esposo, que é empresário, compraram uma quantidade muito grande. E disse assim, vou fazer o seguinte, eu vou dar para cada um subgerente. Olha a dimensão que isso é.
Então, isso está pegando uma proporção, porque o livro em si, ele é um livro, eu costumo dizer que ele faz sentido. Porque eu já li vários livros, eu gosto de ler também. Sim. Eu já li 5 livros ao mesmo tempo. Eu leio livros de liderança, são vários livros que eu leio. Mas eu costumo dizer o seguinte, eu tentei fazer diferente. Eu tentei fazer com que chegasse ao receptor de uma forma tão objetiva, simples e razoável, que quando ele olha o livro, ele diz, eu posso ser esse líder. Essa é a sacada que eu tentei trazer. Por isso que eu digo, qualquer pessoa, não importa se o camarada é um CEO, um camarada que é bem simples no conhecimento, ele pode se tornar um líder. Perfeito. Os 23 princípios que estão aí são princípios que eu posso dizer assim mesmo, de fácil assimilação para você. É porque não é um conteúdo simplesmente técnico, né? Porque aí entra a diferença. E agora você falou tudo. Tem a experiência, tem a vivência. Como diria Shirley Cavalhares, é de coração para coração. Né? Eu acho que isso faz uma grande diferença quando você ensina princípios que você tem sim o conhecimento técnico, mas não só o conhecimento técnico, você tem a vivência, a experiência. E eu sei que muito do que está aqui tem a ver com a tua experiência de liderança. É verdade. Quando você pega e coloca esse livro na mão de uma pessoa que nunca pensou que ela poderia ser líder, essa pessoa, ou qualquer pessoa, você acredita a partir disso, que pode ser líder? Porque tem uma máxima, né? Que uns nascem líderes. Mas você acha que qualquer pessoa pode ser treinada para ser um líder? Eu vou te falar com maneira bem simples. Qualquer pessoa não pode aprender a ler? Sim. Ela não nasce com leitura, mas ela pode. Então, liderar é uma arte. Se liderar é uma arte, essa arte ela pode ser aprendida. Então, se ela pode ser aprendida, eu parto do princípio de que qualquer pessoa ela tem o potencial de ser um grande líder. Porque, pastor Ivaldo, os 23 princípios, você pode pegar qualquer um, todos eles são aplicáveis de forma imediata. Sim. Todos os 23. Isso quer dizer que se eles podem ser aplicáveis de forma imediata, eu não vou ter que fazer uma engenharia psicológica para saber o que é que o escritor quis falar. Então, quando a pessoa olha assim, caramba, olha só, ame os seus liderários. Meu amigo, eu digo, é o gênese de toda boa liderança, amar os seus liderários. Perfeito. Qualquer pessoa não pode amar? Pode. Então, partindo desse princípio, eu acredito que qualquer pessoa que lê esse livro, qualquer uma pessoa que lê esse livro, não precisa nem ler, eu sou analfabeto, então peço para alguém ler esse livro para você. Todos os princípios são aplicáveis, razoáveis e duplicáveis. Essa foi a minha maior intenção, fazer algo que eu aprendi, eu aplico e esse métier qualquer pessoa pode fazer. Perfeito, porque assim, né, tanto na pregação, eu gosto muito da comunicação, é a minha vida, né? Comunicar, já palestrei para muitos, formei muitos comunicadores com os cursos. E eu sempre falo uma coisa, quando você dá uma aula, por exemplo, você precisa amar os seus alunos. Quando você prega, você precisa amar os seus ouvintes. Quando você lidera, você precisa amar os seus liderados. Por quê? A gente vai ver muita gente, por exemplo, eu posso escrever um livro que tenha a intenção apenas de exibir o meu conhecimento. Então, quando eu tenho um livro, uma mensagem, uma aula, em que eu estou apenas querendo exibir o meu conhecimento, a minha expertise, a minha qualidade, eu não atinjo a pessoa lá do outro lado. Porque o alvo não é a pessoa, o alvo sou eu mesmo. Então, quando você pega um livro, você diz assim, bom, eu vou fazer um livro, eu vou simplificar, eu vou decodificar, porque se você quiser fazer um livro altamente rebuscado sobre liderança, pegando conceitos da sociologia, da psicologia organizacional, da antropologia, da própria teologia,
E eu sei que você tem capacidade, competência, formação para fazer isso. Mas quando você pensa no público, quando você pensa naquela pessoa que vai receber em mãos o seu livro, aí você faz um processo, um trabalho de decodificação. Você pega todo esse arcabouço de conhecimento que você vai facilitando, você vai fazendo um bonsai, né? Aquela árvorezinha, você vai cortando para chegar e ficar na medida para que a outra pessoa que está lá do outro lado, ao pegar o livro, não tenha que necessariamente percorrer por todos os caminhos que você já fez isso, que você já percorreu o caminho, você já pegou o ouro, já lapidou, está entregando na mão. Então isso aqui é uma joia que não nasceu joia, né? Ela nasceu como mineral primeiro, lá você foi lá primeiro transformar isso em joia. Faz sentido isso? É por aí? Ivaldo, deixa eu te falar. Tu tá falando uma coisa que eu pensei no início. Porque eu sou advogado, eu sou especialista em algumas áreas. Eu aprendi uma coisa quando eu estava fazendo cursinho do vestibular, lá pelas décadas de 90, 80 e pouco. E aí eu comecei a falar bonito. O juridiquês. Falei bonito. E o professor só me olhando, me ouvindo. E ele falou uma coisa para mim: olha, Araújo, você falou muito bonito, mas eu não entendi nada. O que tu tá falando tem tudo a ver. Quando eu comecei a escrever esse livro, tá, eu pensei naquela pessoa humilde. Eu conheço pessoas que são analfabetas, lá da minha igreja, por sinal, que não sabem ler. Mas sabe o que eu pensei neles? Eu tenho lá na igreja onde eu pastoreio empresários riquíssimos, juristas, delegados, gente da alta patente, mas eu fiquei pensando, como é que eu posso alcançar o camarada que não sabe ler e como é que eu posso alcançar o camarada que é um mega empresário? Eu tenho que ter um elo onde os dois se encontrem. E isso, toda essa engenharia, como tu falaste, eu fui decodificando ao ponto de quando eu desenhei o livro, quando eu comecei a escrever, eu via pessoas simples lendo esse livro. Eu não sei se isso é normal. Eu via pessoas simples lendo esse livro. Como eu via empresários também vendo. E hoje está acontecendo a mesma coisa, por incrível que pareça. A pessoa simples, mas que livro bom! Que livro gostoso de ler, o Magnata. Esse livro aqui eu vou dar para todos os meus empregados. Então, essa facilidade de conexão que está sendo muito importante. Por isso que eu digo, toda pessoa que lê esse livro, ela pode se tornar um líder. Toda pessoa. Não existe... o limite é o céu. Tá certo. A liderança, você colocou aqui numa sugestão de pauta aqui para mim, é o somatório de aprendizados e experiências. Ivaldo, por que livro é bom? Porque livro é bom. Quantos anos tu tem de liderança? Quantos anos tu tem de experiência? Ih, meu Deus do céu. Se for levar em consideração a gente, coloca aí uns 40 anos. 40 anos. Aí tu pega, resume 40 anos da tua história. Tu resume em 100 páginas. As pessoas vão entrar no teu conhecimento durante um mês, o que tu vivenciou 40 anos. Isso é formidável. Perfeito. Tem um detalhe, meu amigo, para engrossar esse caldo. Eu sempre costumo dizer que existem 3 coisas basilares com respeito ao conhecimento. Primeiro é a inteligência. Segundo é o conhecimento. E terceiro, a sabedoria. Então, a inteligência é a capacidade de aprender, que todos nascemos com os nossos neurônios aqui para construir possibilidades de aprendizado, de aprender coisas. É a inteligência, né? É um atributo do ser humano, a inteligência. Uma pessoa inteligente, ela precisa ter conhecimento para que ela possa manifestar a sua inteligência. Então, o que ela faz?
ela nasce com a inteligência, ela desenvolve conhecimento, pesquisando, lendo, estudando, fazendo cursos, lendo livros, ela vai e aí ela, né, cresce em conhecimento. Mas existe uma coisa que só o tempo oferece, que é a sabedoria. Pronto, falou Então, tudo. quando você pega um livro desse, aqui não tem só a sua inteligência em ação, aqui não tem só o seu conhecimento, aqui tem a sabedoria de um líder que tem 40 anos de atividade. E esse é isso que engrossa o caldo, né? O tempero. Tempero, pastor Ivaldo. O Enaldo está querendo vir para cá. Tem que chamar ele para cá, né? É da nossa turma. Da nossa turminha. Olha, deixa eu te falar um negócio. Que eu vejo assim, ó. Eu já liderei políticos. Já liderei... Isso não é mas Deus me deu graça para liderar a maior comissão política dentro da Assembleia de Deus. E quiçá dentro do estado do Pará, porque eu liderei 2 deputados estaduais, 4 vereadores, 1 secretário municipal, 5 conselheiros tutelar, tudo isso sob a minha liderança. Até aí tudo bem. Porém, cada um era de um partido. Eu posso falar, já passou? À vontade. PCdoB, PT, PSC, Solidariedade e MDB. Como é que frentes tão diferentes, que vai da extrema esquerda para a extrema direita, conseguem trabalhar juntos? Sabe o que significa isso? Está no livro. Criar neles um sentimento de pertencimento. Apesar das diferenças, eles se sentem parte da estrutura da liderança. Quando a pessoa ela tem esse sentimento de pertencimento, quando o liderado tem esse sentimento de pertencimento, meu amigo, ele vai fazer as coisas porque ele é para ele, sim, mas o resultado final vai ser para o líder. Sim. Mas o líder conseguiu levar ao coração dele o sentimento de pertencimento. E é isso que eu explico no livro. Leve os seus liderados, e eu mostro como fazer isso. Leve os seus liderados, envolva os seus liderados e crie neles o sentimento de pertencimento. Eles vão fazer aquilo de uma forma tão bem feita como se fosse para eles. Mas o resultado vai ser aplaudido quem? É o líder. O líder, cara. Perfeito. Na verdade, eu vou voltar aqui, acho que é o capítulo 12, porque eu acho que isso aqui dá pano para as mangas, né? Capítulo 12. Porque é um gerenciamento de conflito, mas você fala de uma coisa aqui que parece meio fora do que é normal, mas que é muito interessante, isso que você vai me explicar. Seja imparcial nos conflitos. Perfeito. Não tome partido de ninguém. Ninguém. Né? A imparcialidade é você ter a capacidade de se distanciar da coisa e resolver o conflito sem tomar partido para ninguém. Perfeito. Tá? Não trate igual os desiguais, porque as pessoas, trate todo mundo igual. Peraí. Não é assim. Como assim? Eu vi uma imagem, eu vou só para contribuir, você vai falar, eu vi uma imagem sobre a equidade. Né? Então, por exemplo, tem 3 pessoas, imagina uma do meu tamanho, uma do teu tamanho que é um pouco maior e outra do tamanho do Lourinho que é maior. São 3 pessoas. Então, o que é igualdade? Igualdade é você tem um muro aqui, né, e você coloca uma caixa do mesmo tamanho para todo mundo. O Lourinho vai e sobe numa caixa, imagina uma caixa de 50 centímetros, você sobe numa caixa de 50 centímetros e eu subo numa caixa de 50 centímetros. Isso é igualdade. Todos nós recebemos os mesmos recursos, mas não recebemos a mesma possibilidade, porque 50 centímetros, colocar uma caixa para mim de 50 centímetros e uma caixa para o Lourinho de 50 centímetros, eu não vou chegar para olhar do outro lado. Aí vem a equidade. No princípio da equidade, se ele é 50 centímetros a mais do que eu, a minha caixa tem que ser 50 centímetros a mais para ser equânime, certo? Então, eu não posso tratar igual aqueles que são desiguais, porque senão você vai me colocar num ônibus que eu tenho que me segurar lá em cima e eu não vou alcançar, mas é o mesmo ônibus para todo mundo. Eu acho que é a partir daí, né? É mais ou menos. Vamos lá. Primeiro, ser imparcial. Muitos líderes se perdem no meio do caminho porque eles não são imparciais.
Por exemplo, eu te conheço há muitos anos, conheço a tua condição social, psicológica, a tua inteligência, certo? E eu conheci, como é o nome? O Lourinho. 2 vezes que eu estou vendo ele aqui. Tu tá entendendo? Mas não é porque eu te conheço há 50, há 40 anos e o Lourinho há 5 dias que eu vou julgar sem ouvir os dois. Sim, perfeito. Não toma partido. Eu vou julgar ouvindo Levantando dados. e levantando os dados. Só que muitos líderes não fazem isso. Por levar em consideração a amizade, por levar em consideração fatores sociais, econômicos, aí se perdem. Não seja parcial, julgue imparcialmente. Agora, não trate igual os desiguais, aí é um conceito um pouco mais aprofundado. Certo? Vai lá, manda lá. Eu vou só te contrapor só um pouquinho. Não, fica à vontade. Porque a ideia do livro é essa. Sim. Tratar igual os desiguais é um desserviço para a liderança. E eu vou te explicar, e eu coloco no livro. Por que um desserviço para a liderança? O Ivaldo é meu liderado. Ele é o primeiro que chega, o último que sai, o que mais traz ideia, o que mais cumpre as suas tarefas. E está acima da média. O Lourinho é o último que chega, o que menos contribui, e o primeiro que sai. Eu não posso tratar igual essas duas pessoas. Ah, perfeito. Aí tá. Aí você está... Na verdade, eu fui por um caminho sociologicamente correto, mas que agora entendi. Perfeito. Então, tu foste por um outro caminho. Sim, perfeito. Eu estou fazendo um caminho de como liderar pessoas. Na questão da premiação, né? Vamos dizer, da premiação, da validação, da valorização. Porque quando eu trato igual os desiguais, eu estou sendo injusto. Perfeito, nesse sentido. Entendi. Tu está entendendo? Entendi. Eu estou sendo injusto. Então, às vezes, o líder, ele acha que todo mundo é igual e passa a régua na média. Se quiser, fique. Se não quiser, vai embora. Ele está perdendo um grande liderado. Quando você aplaude aquele que é deficiente, não ajuda, não contribui, e não aplaude aquele que está fazendo o que tem que ser feito, você está desmotivando o que faz e está fortalecendo o que não faz. O princípio da meritocracia, né? Agora, mas isso daí está errado. Eu vou provar na Bíblia que isso está certo. Jesus tinha 12 apóstolos. Quem eram os 3 mais chegados? Pedro, Tiago e João. Então, o próprio Jesus fazia a distinção. Não me pergunta por quê, mas ele fazia. E entre os 3, quem era o mais chegado? Joãozão, que encostava a cabeça no... Tu está entendendo? Então, se Jesus tratasse todos de forma igual, alguma coisa não estava certa. Mas Jesus, ele entendeu isso. Ele compreendeu. Perfeito. Então, no livro eu deixo de maneira bem clara, com exemplos, de que quando você trata igual os desiguais, ou desigualmente os iguais, você está travando a tua liderança. Tua liderança vai ruir ou mais cedo ou mais tarde. Não, o outro exemplo é a parábola dos talentos, né? Perfeito. Sim, agora, né? Foi por aí. Vamos prestar contas? Cara, beleza, você toma, leva mais. Toma, leva. Você, meu amigo, não tivesse coragem nem... Ainda me chamaste de avarento, de homem duro. Então, meu amigo... Até o que tu tens será tirado. Pronto. Então você vê, eu tento mostrar, viu, pastor Ivaldo, que tratar igual os desiguais é sinônimo de fraqueza e de fracasso na sua liderança. Perfeito. Não tem para onde correr. É sempre lembrando, como a gente está na internet, a gente sabe que quando um corte é feito, as pessoas já distorcem, né? Estamos falando no sentido de produtividade, de comprometimento, de envolvimento com a missão da equipe. Com a né? equipe. Não tem a ver com qualidades né, de desiguais em qualquer outro sentido. Não. Perfeito. Agora sim, pra gente, só para que ninguém faça um corte aí e diga, olha, o pastor aí, ele é preconceituoso. Né? Perfeito. Vamos lá. Demorou quase 2 anos do início do livro até a impressão, até chegar nas suas mãos.
Por quê? O livro em si, eu procuro mostrar o livro, tá? Só À vontade, meu amigo, aqui você fala o que você quiser. eu procuro mostrar o livro realidades. E eu procuro mostrar que a gente precisa contemplar líderes e ajudá-los. Eu lidero centenas de líderes, pastores. E a minha convivência com eles, eu tento ajudá-los de coração. De coração. É a minha missão. Ajudá-los a serem grandes líderes. Foi um dos pedidos que o meu pastor Samuel Câmara me fez quando me colocou líder de tanta gente. Araújo, tu consegue fazer com que a tua liderança alcance essas pessoas? Tu consegue fazer com que eles sejam igual a você? É um desafio. E às vezes isso choca. Sim. Mas eu quero mudar a situação. Eu preciso. Eu tenho isso como uma missão. Perfeito. Treinar uma nova geração. Entendeu? Então, é que fique bem claro essa situação. Então, esses 2 anos aí... Esses 2 anos foi matutando, foi pensando... Matutando e maturando, né? Maturando, meu Deus. O que é que eu faço para fazer com que as coisas se encaixem? Pode não ser tudo que eu gostaria, mas é tudo que foi possível fazer para fazer com que pessoas se tornem grandes líderes. Então, levou 2 anos. Eu pensando, analisando, organizando a mente, fazendo tópicos, escrevendo, apagando, né? Levei para os meus filhos que são mais jovens, que eu queria que esse livro alcançasse a juventude também. Cheguei com a minha filha, o que é que você acha? Dê uma lida, vê o que você acha, papai, isso aqui está meio velho. Isso aqui já está inadequado. E aí eu fui, essa foto aqui não presta, isso daí não pode jogar fora. Quer dizer, eu fui vendo, o Mateus deu uma lida e tal, eu mandei para eles os tópicos. Então, eu tentei fazer com que o livro ele fosse para mim, que sou 56 anos, para alguém que tem 40 e para alguém que está começando agora, 16, 17 anos. Perfeito. Então foram 2 anos pensando com carinho, porque eu acredito nesse projeto, eu acredito que qualquer pessoa pode se tornar um líder. Eu acredito nisso. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Bom, você está montando um evento de liderança, né, que tem a ver com essa pegada internacional. Verdade. Me fala, dá para dar spoiler? Então vamos lá. Dá sim. Eu sou secretário para assuntos internacionais. Então eu lidero pessoas no mundo todo. Ásia, África, Europa e América. Me pergunta minhas capacidades, que eu vou dizer que eu não tenho, mas Deus é bom. Mas eu lidero pessoas, tá? E liderando pessoas, eu posso passar esse conhecimento para todos eles. Então, já marquei um treinamento a nível internacional, tá? O Timor-Leste, ele fica a 12 horas de avião direto. Dá para te ir e voltar no Brasil várias vezes. 12 horas. Estados Unidos, Maryland, Moçambique e Angola, África. Indonésia, que fica ali pelo meio do caminho, Ásia e Europa. E América Latina, Equador, Bolívia. E aqui no Brasil, Piauí. Então, eu estou marcando esse evento, já está quase todo mundo fechado, só estão vendo o horário, porque tem um fuso horário, tem tudo nesse sentido. Mas esse evento é um treinamento internacional, para que essa visão de liderança fácil, aplicável e duplicável se expanda. Se expanda. E a ideia é justamente essa, como todos os líderes com que eu vou liderar, eles são brasileiros, e lideram pessoas de outros países, eles podem fazer com que esse conhecimento chegue no inglês, chegue lá no timorense, chegue lá na Indonésia, chegue lá nos pessoal de Moçambique, que tem os seus dialetos, pessoal de Angola, que tem os seus dialetos, e chegue aqui no espanhol.
Entendeu como é? Perfeito. Então, a ideia é fazer com que esses ensinamentos aqui, eles são tão básicos que são aplicáveis em qualquer língua, em qualquer país, em qualquer estado. Por isso que eu acredito que pessoas simples poderão ser grandes líderes, como grandes líderes poderão potencializar a sua liderança. Bom, deixa eu só mais uma vez mostrar para o pessoal, né, o livro Liderando com Sucesso, como liderar pessoas de forma eficiente, do pastor José Araújo. Só para você não esquecer, porque a gente está conversando aqui, é sempre bom relembrar dele aqui, liderando com sucesso. Bom, treinar, desenvolver. Na minha área de atuação profissional, como psicólogo, eu trabalho na psicologia clínica e na psicologia organizacional. Então, levantamento de cultura da empresa, levantamento de clima organizacional, RH, a parte da liderança, fiz muito treinamento de liderança. E como é que a pessoa consegue medir o que seria para ti, baseado no que você está falando aqui no livro, um aferidor do sucesso de uma liderança? O que é que você pode dizer? Bom, aquele líder lá, ele é um líder de sucesso. Como é que você classifica onde estão os sintomas de uma liderança com sucesso? Primeiro, se as pessoas conseguem ser parecidas com você. É um discipulado. Sim. Se você consegue transferir conhecimento e este conhecimento consegue ser aplicado pelo liderado, já é um passo para a sua liderança de sucesso. Se esse conhecimento consegue alcançar, a partir dos teus liderados, alcançar outras pessoas para se agregarem a você, isso daí é um aspecto de estar dando certo. Então, quando você consegue fazer com que o teu conhecimento, o teu entendimento, a tua experiência, o teu livro, alcance a pessoa e ela começa a duplicar isso, você alcançou a sua liderança de sucesso. Perfeito. Porque Jesus disse, vocês são meus discípulos, mas eu treinei tanto vocês que vocês farão coisas maiores do que eu. Então, no momento que eu treino muita gente. Tá? E eu treino os meus liderados diretos, que são mais de 300 pessoas, ou quase 400 pessoas. Eu as treino. Todo ano e o tempo todo. E o resultado, além disso, delas duplicarem o que eu estou ensinando, aí vem os resultados, vamos dizer assim, palpáveis. A igreja cresce. A estrutura me é favorável. Eu treino tantas pessoas em qualquer lugar que eu faço a administração que o pessoal diz aí que é a administração preguiçosa. Eu treino as pessoas. E delega. E delego. Perfeito. Aí o que acontece? Por exemplo, no culto hoje, vou colocar esse mês aqui, eu tenho uma pessoa que administra a igreja, eu tenho uma pessoa que administra as finanças, eu tenho uma pessoa que administra o material, eu tenho uma... Você está entendendo? Perfeito. Eu treinei pessoas e eu fico observando. Existem falhas? Claro que ninguém é perfeito. E falhas é bom existir. Sim, claro. Existem falhas, sem problema. E o que é que eu faço? Vou lá e corrijo. Se você está no meio do processo, é mais difícil de corrigir, se você tá, de enxergar, né? E agora você falou tudo. Estou aqui olhando o processo que nós criamos. Então, a engrenagem funciona sem a minha presença, mas com a minha observação. Aí não é uma liderança preguiçosa, mas inteligente, né? Inteligente. Eu disse essa frase porque alguém falou assim, mas assim... Rapaz, assim é fácil, assim não. Não, fácil. Passa a vida toda treinando para te ver. Não, é como o pessoal diz, mas cara, tu tá me cobrando tudo isso só para apertar esse parafuso. Não, estou te cobrando para você saber qual é o parafuso que tem que apertar. Lógico. Né? Porque uma coisa é você dizer, é muito fácil, é só apertar um parafuso. O problema não é apertar o parafuso, é saber qual parafuso tem que apertar. Val, deixa eu explicar uma coisa. Eu torno a dizer, hoje, quando eu estive na liderança política, foi o maior número de políticos existentes dentro da igreja. Eleitos. Eleitos. Isso é uma prova social.
Hoje, a igreja que eu pastoreio é a maior igreja da Assembleia de Deus de Belém, dos templos. Você está entendendo? Sim. A nível internacional, os resultados são... Pode se ter ideia como é que as coisas funcionam. A gente está numa reunião simples. As pessoas chamam o pastor Samuel de pastor Samuel, um pedido lá da Bolívia. Eu fico constrangido. Por gentileza, pastor, um pedido. Deixe o pastor Araújo continuar como secretário. Eu digo, não foi, pastor, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo... Não estou fazendo campanha. Eu não estou fazendo campanha. Hoje eu sou secretário para assuntos internacionais mais longevo que já existiu dentro da Assembleia de Deus. Normalmente, o pastor diz, 1 ano o camarada é ruim, 2 anos o camarada é médio, 3 anos ele é excelente. Eu vou fazer 9 anos. Perfeito. Então isso de alguma maneira, isso eu atribuo tudo a Deus, mas de alguma maneira, a liderança que eu aplico, quer seja no âmbito local, quer seja no âmbito nacional ou internacional, está dando certo. Sim. Olha, eu fiquei muito emocionado. Quem fez o meu prefácio foi hoje o camarada que faz parte da estrutura, maior estrutura jurídica, desembargador, Raimundo Itamar. Tu estava lá quando ele falou? Não Cara, cheguei. aquilo aí me emocionou demais. Rapaz, o Itamar é uma pessoa, né, ele sabe, né, do carinho que a gente tem, ele e a Scarlett. Né. O cara é uma sumidade. Já veio aqui. Já nossa, veio aqui. já O veio, cara é uma sumidade. O cara está no topo da cadeia alimentar jurídica. Ele dizer que passou pela minha liderança e aprendeu comigo, meu amigo, podia até pagar, já estava pago o livro todinho. Essa validação aí, essa chancela, hein? Eu fico lendo o prefácio que ele fez o tempo todo. Você está entendendo? Então, o que eu aplico na minha liderança está dando certo. E é isso que eu quero que as pessoas entendam. Perfeito. É isso. Se eu conseguir fazer com que as pessoas entendam isso, já foi o sucesso que eu estava querendo. Maravilha. Eu acho que o nosso tempo já está. Deixa eu olhar aqui, que eu tô... Ainda agora eu fui gravar um programa, passei do horário, quase que o pessoal me demite aqui, né? Quase que eu era demitido. Ainda temos ainda 13 minutos. Onde a gente pode adquirir? Hoje você está... Isso. Está onde o livro? Hoje, o nosso livro ele está na livraria CPAD, tá? O nosso livro ele está na livraria do Centenário. A livraria CPAD fica ali na José Malcher, quase esquina com a 14 de março. E a livraria do Centenário fica ali no subsolo do Templo Central. Então, estão nessas duas livrarias, por sinal, para mim, são uma das melhores livrarias que tem hoje em Belém do Pará. Bom, e também, nós já estamos com e-book, tá? Nós estamos com o livro já no nosso link. Você pode procurar nas nossas mídias sociais. Tá? Depois pode mandar que a gente pode colocar aí, tá? Tá. Já está nas nossas mídias sociais, livro impresso e também o e-book, tá? Que o livro o valor é bem acessível, tá? Em torno de 29 ou 24, o livro impresso em torno de 35, alguma coisa nesse sentido. Maravilha. Bom, você estava falando aqui, Araújo, eu sei que às vezes a gente fica meio constrangido, né? Você falando das suas conquistas, né? Do seu currículo, dos valores que você tem, e assim... Na comunicação isso é perfeito. Por que vale a pena eu comprar? Porque quem está escrevendo o livro, quem colocou isso aqui, não é alguém que está se aventurando a escrever. Eu peguei a inteligência artificial, fui lá. Porque hoje em dia tem isso, né? Escreva o seu livro em 30 segundos. Em 30 segundos. Aí o cara vai lá. O cara não escreveu o livro, quem escreveu foi a inteligência artificial. Que não foi lá para o campo. Então eu vejo muito isso. Quando eu olho, por exemplo, o livro Entre o Véu e o Trono que eu escrevi. Isso aqui é uma história, a escola tem 23 anos. Então isso aqui nasceu aqui dentro da Escola de Adoradores. O livro A Escuta Pastoral, que você também... Muito bom. Você muito também bom. já leu, inclusive, já leva lá para os seus líderes. Muito tá? bom. Isso aqui junto, irmão, isso aqui é uma bomba atômica, né? Então, a ideia de um livro como esse não é algo que nasceu, vou já escrever um livro. Não. Eu trabalho, eu atendo, já atendi pastores, líderes, né, com problemas psicológicos dentro da igreja. Então,
quando você coloca aí as suas conquistas, as validações, as chancelas que você tem, é extremamente válido, né? Porque isso a pessoa pergunta, por que eu vou comprar esse livro? Pelo conteúdo, mas quem escreveu sabe do que está falando. Tu está falando uma coisa que é muito interessante. Eu fui na festa da igreja, tinha um bocado de gente de fora, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina, aquela galera todinha lá. E eu apresentei um livro. Sabe o que foi que a pessoa leu? Sei. Ela foi aqui na tua orelha. Ela leu a orelha e disse, esse livro é bom. Foi o que aconteceu comigo. O pastor, o doutor Rodrigo Silva, o arqueólogo, né? Sim, sim. E eu fui levar o livro para ele, né? E a primeira coisa que ele fez foi olhar a orelha. Ah, você é psicólogo, né? Puxa, muito bom esse tipo de assunto, tal. Olha só. Nem leu o livro, mas não. O carro-chefe que o teu posicionamento de conhecimento que vai fazer. Que se a pessoa olhar um livro, nada contra. Eu acho, não sei se nem, sei lá, não sei se eu vou falar besteira. Mas às vezes a pessoa quer ler quem está escrevendo o livro. Exatamente. Mas é isso. É um princípio básico, né? Quando eu dou aula de comunicação, né? No início, eu digo, na introdução, você precisa dizer por que vale a pena aquela pessoa te ouvir. Por que vale a pena eu ler isso aqui? Né? Porque o cara que está escrevendo isso aqui tem experiência, tem conhecimento técnico, tem conhecimento de vivência, de experiência, tem a sabedoria, tem história, não é um qualquer, né? Lógico que a gente eu sou desse tipo, eu olho aqui, eu vou olhar o prefácio, quem é que assinou o prefácio? Isso, prefácio, né? Prefácio aqui do meu amigo Itamar, né? Isso é muito importante. Eu fiz questão aqui de buscar o chefe, pedir para o pastor Samuel Câmara fazer aqui o prefácio do meu livro, foi assim, uma bênção para mim, fiquei muito feliz mesmo, eu estava nos Estados Unidos, né? E mandei a mensagem na hora, né, deu uma resposta muito positiva, fiquei muito feliz. Foi uma chancela, né, também, sim, lógico. Porque ninguém vai fazer um prefácio do nada. Do nada. Vai colocar a sua integridade, sim, seu conhecimento, sua assinatura, né? Do nada. Então, para você que é da área da advocacia, né, ter um desembargador e uma pessoa como o Itamar, e eu falo dele porque eu tenho um carinho muito grande por ele, pelas cartas, né? A Elpa nos trouxe essa aproximação, graças a Deus. E por falar em AELPA, né, ainda tem isso. Sim. Né? O José Araújo é acadêmico. Diga-se de passagem, um dos fundadores. Acadêmico fundador. Sim. De uma das cadeiras da AELPA. Se eu não estou enganado, cadeira número 9. 9, eu sou 8. É por aí. É ali por perto. Então, a Academia Evangélica de Letras do Pará, né? E é interessante porque, de alguma forma, não sei se aconteceu contigo, mas comigo aconteceu isso, a academia trouxe uma motivação a mais ainda para a gente escrever. Muito. Já está próximo da segunda edição, já? Olha, a segunda tiragem? Está quase. Tá, porque, cara... Eu posso dizer que eu estou surpreso com o que está acontecendo. Então pronto, vai vir com certeza outra. E já tem alguma outra ideia de livros aí? Olha... Eu já estou pensando num livro. Eu posso só dar um spoilerzinho? Claro, deve. Porque quando a gente fala, parece que atrai, né? Não, exatamente. Eu vou falar sobre o líder não se decepciona. Perfeito. Ótimo. Então a tua ideia é trabalhar em cima dessa vertente. Dessa linha aí de liderança. Porque muitos líderes estão se desgastando, uns estão tirando as suas vidas, outros estão entregando o ministério por causa da simples palavra. Decepção. E é interessante, olha, é melhor registrar logo. Registra. Mas aí a gente tem esse programa como prova de que a ideia é sua, né? Então pronto. Porque de fato, né, existe uma gama de gente frustrada, decepcionada. Por quê? Né? Por quê? Como é que um líder se decepciona? Agora você imagina, né? Se o líder está decepcionado, ele vai gerar uma enxurrada de gente decepcionada, né?
Interessante, gostei do tema, né? Já vou te incentivar aqui, vou ficar te provocando. E aí era hoje, cadê? Porque assim, eu tô numa vibe de escrever direto, né? Eu amo escrever, eu tenho uma certa facilidade de escrever, porque por conta da rádio, né? Eu sempre tive que escrever matéria, escrever coisa, então isso para mim é muito... Eu gosto de escrever, eu gosto de parar, de ficar sozinho, escrever. É bom demais. E eu escrevo aonde eu estiver. Se eu chegar no shopping, a Joelma for rodar atrás de promoção lá no shopping, eu já estou lá na mesinha, já estou escrevendo, né? Então, e eu quero isso mesmo, eu quero, junto com a El, que a gente provoque, né? E eu tenho uma missão, eu convoco você, já convido você para essa missão de tentar fazer uma força-tarefa para levar os escritores de Belém para outros lugares, né? Concordo. Eu estive em São Paulo no dia 1º de maio, lá na editora Martins Fontes, a livraria, uma das mais clássicas e mais respeitadas da América Latina, uma livraria gigantesca lá na Avenida Paulista. Fui muito bem tratado lá por eles, né, com esse livro, Entre o Véu e o Trono. Eles já colocaram na plataforma deles para vender. E já disseram, olha, vocês podem trazer 5, fazer um lançamento coletivo. Imagina a gente fazer aqui uma força-tarefa, pegar uns 4, 5 escritores, bora lá para São Paulo. Lançar todo mundo junto. Vamos fazer um lançamento coletivo. Quando eu estava lá fazendo o lançamento do meu, tinha um político, eu não vou dizer o nome dele, porque não é do meu agrado, né? Mas ele estava fazendo o lançamento do livro dele lá também, em um dos ambientes. Então é um lugar bom e a gente... Não, precisa furar a bolha, né? Furar, expandir isso para onde a gente puder. E a editora Pirgos, também, junto comigo, a gente tem essa missão de levantar aqui uma grande plataforma que todo mundo consiga enxergar em outros lugares. Não é porque eu mandei imprimir na Pirgos, mas em termos de valores, os valores são... Imbatível, né? Imbatível, porque como eu já presidi a comissão de estação, né, eu trabalho muito com cotação, né, e não tem combate. É imbatível mesmo. Perfeito. Tá vendo só, gente? Editora Pirgos, se você está com o seu livro aí já programado, já está escrito alguma coisa, mas eu ainda não organizei, não te preocupa, temos editores para isso, para organizar, capitular, diagramar, fazer capa, produzir capa. O Dr. Enderson, que também é advogado, pastor, falando sobre a advocacia, aliás, sobre o direito eclesiástico, né? Um livro maravilhoso, né? Muito bom, material muito bom. E o meu papel, a gente fazer um podcast para todo mundo falar sobre seus livros, essa é a ideia, é fomentar os escritores. Eu já formei muitos ministros de adoração aqui através da Escola de Adoradores, né? Agora vamos juntos incentivar os escritores também, né? E você, graças a Deus, né? Você não precisa de nada meu, mas porque você já está aí. Só a oportunidade que tu ter me dado para participar 2 vezes do teu podcast, para mim isso aqui é impagável. Eu sou grato a ti, muito obrigado. E que Deus continue ampliando a tua visão. A Bíblia diz que o melhor de Deus ainda está por vir. Então vamos procurar. A gente já estamos com 50 anos, mas isso daí eu nem lembro disso. Eu agradeço a Deus mesmo. Maravilha. Meu amigo, chegamos ao final do nosso podcast. Para você que ainda não adquiriu o livro, aproveita lá na livraria CPAD e na livraria do Centenário. Tá? Você pode adquirir o livro Liderando com Sucesso. Brevemente estará nas plataformas como a Amazon, né? Tá na Smart... Na Hotmart. Já está na Hotmart, você vai poder adquirir. Enfim. E o meu, vou fazer a propaganda dos meus também, lógico, né? Porque que também eu já adquiri os 2. Isso, porque eu sou bonito, mas não sou anjo, não. Aqui a Escuta Pastoral também está lá na CPAD e lá na livraria Benção Livros, também está lá na livraria Martins Fontes, em São Paulo, para você que é de São Paulo. Entre o Véu e o Trono, também aqui na livraria CPAD, aqui na Escola de Adoradores. Também nós temos lá na livraria Martins Fontes, em São Paulo, na Avenida Paulista. E já vou levar também lá para a livraria Benção Livros. E lógico, aqui na Escola de Adoradores, já que trata de um livro, texto das aulas da nossa disciplina, o Ministro de Adoração, aqui na Escola de Adoradores. Gente, Deus abençoe vocês, compartilhe
esse podcast de hoje com muita gente, comenta, deixa lá sua sugestão de pessoas que a gente pode trazer aqui para conversar, de temas para a gente debater aqui. Mais uma vez, José Araújo, meu amigo, valeu, muito obrigado. Obrigado a todos. Adquira os nossos livros, porque eu creio que Deus vai fazer algo surpreendente. Eu acredito nesse projeto. Maravilha. Deus abençoe vocês. Até o próximo, se Deus quiser.